O caos que organiza a sua vida financeira. Existe um tipo de caos que não vem para destruir. Ele vem para reorganizar. Ele chega bagunçando, quebrando rotinas, desmontando certezas, confundindo planos e tirando você do eixo. À primeira vista, parece retrocesso, mas na verdade é a forma mais radical que a vida encontra para colocar tudo no lugar certo. Esse é o caos que organiza a sua vida financeira. Quando o dinheiro começa a mudar de rota na vida de alguém, quase sempre a fase imediatamente anterior parece uma bagunça sem sentido. Gastos inesperados surgem, rendimentos oscilam, planos falham, entradas atrasam, decisões precisam ser reformuladas. E a mente entra em desespero porque ela gosta de ordem previsível. Mas a prosperidade raramente nasce da ordem antiga. Antes da nova ordem, vem o colapso da ordem velha. O caos financeiro não surge por acaso. Ele aparece quando a estrutura antiga já não comporta mais a nova fase que está tentando se formar. Você continua tentando resolver tudo com a lógica antiga, mas nada encaixa mais, nada responde como antes, nada flui como antes. Isso é sinal de que a lógica precisa mudar junto com você. Quem tenta organizar a nova fase com mentalidade velha só prolonga o caos. Outro sinal claro desse tipo de caos é quando você começa a ser forçado a olhar para o dinheiro de outra forma. Antes, você evitava pensar nisso. Agora, você é obrigado a encarar. Orçamentos passam a importar. Escolhas passam a pesar. Gastos passam a ser questionados. Prioridades passam a ser reavaliadas. O caos força a consciência. E consciência é a base de toda prosperidade real. Outro sinal é quando você começa a perceber que o dinheiro já não responde apenas ao esforço bruto. Antes você trabalhava, recebia. Agora você trabalha e ainda assim sente que precisa de estratégia, precisa de inteligência, precisa de visão. Isso acontece porque a vida está te tirando do modo sobrevivência e te empurrando para o modo construção. Sobrevivência é esforço. Prosperidade é estrutura. Outro ponto importante é quando o caos te obriga a cortar excessos. Você começa a perceber onde estava desperdiçando recursos, energia, tempo, foco. O caos revela vazamentos invisíveis. E tudo aquilo que vazava começa a ser fechado. Antes de ganhar mais, você aprende a perder menos. Outro sinal é quando você começa a sentir desconforto ao gastar sem propósito. Antes você gastava por impulso, agora você pensa. Antes você compensava emoções com consumo, agora você segura. Isso mostra que sua mente financeira começou a amadurecer. A maturidade financeira começa no desconforto. Outro sinal forte é quando você começa a perceber que algumas fontes de renda antigas já não sustentam mais sua visão de futuro. Elas ainda existem, mas já não te satisfazem. E isso gera conflito interno, porque você ainda depende delas, mas já não se vê ali para sempre. Esse conflito nasce antes da libertação financeira. Outro aspecto poderoso desse caos é quando você começa a enxergar problemas como sinalizadores de sistema e não mais como castigo. Você pergunta, o que isso quer me ensinar? Em vez de, por que isso está acontecendo comigo? E essa simples troca muda tudo. Quem pergunta certo, acelera o processo. Outro sinal é quando você começa a perceber padrões repetidos na sua vida financeira. Ciclos que sempre voltam. Erros que se repetem, quebras que se alternam. E, de repente, você começa a entender o funcionamento desse padrão. Essa consciência é o início da libertação. Você não muda o que não reconhece. Outro ponto importante é quando o caos te força a assumir o controle do que antes você empurrava para depois. Organização passa a ser urgente. Planejamento passa a ser necessário. Disciplina passa a ser inevitável. Não é mais uma opção bonita.
É uma questão de sobrevivência estratégica, e esse tipo de urgência cria líderes financeiros de si mesmos. Outro sinal é quando você começa a sentir vergonha da própria desorganização passada. Não por culpa, mas por consciência. Você percebe que poderia ter feito diferente, e essa percepção dói, mas também acorda. A dor que desperta é sempre sinal de avanço. Outro sinal forte é quando você começa a pensar mais em futuro do que em alívio imediato. Antes você queria só sair do aperto, agora você quer construir estabilidade. Antes você buscava só resolver, agora você quer estruturar. E estruturar é pensar como rico antes de ficar rico. Outro ponto é quando você começa a perceber que a escassez não era apenas externa, mas interna. Medo de faltar, medo de perder, medo de errar, medo de tentar algo novo. E o caos começa a desmontar esses medos um por um, na força, porque você já não pode mais fugir deles. O caos não pergunta se você quer mudar. Ele vem porque a mudança já foi autorizada. Se hoje a sua vida financeira parece bagunçada, instável, confusa, cheia de ajustes forçados, decisões difíceis e escolhas duras, isso não significa que você está regredindo. Significa que você está sendo reorganizado para um novo padrão. O caos que organiza não vem para te humilhar, ele vem para te promover. E quando a nova ordem se estabelece, tudo começa a fazer sentido. Mas só depois que o velho sistema cai.